Fala galera, Rafael Pontes aqui com mais um vídeo. Eu mesmo já recomendei você criar um portfólio, né, com os seus produtos ali, com os seus projetos que você geralmente estuda, cria ali para estudar, ou suas startups que geralmente não vingam para muitos clientes, né? Então, eu sempre recomendo para vocês criarem um portfólio que é uma vitrine para onde você vai se vender como desenvolvedor de software, né? E hoje eu trago aqui uma matéria, né? Um post ali que eu vi no LinkedIn que eu achei muito interessante em como você criar esse portfólio. Então vamos transicionar aqui a tela para que você veja esse tópico e melhore mais ainda o seu portfólio se você já tem um e se você não tem, começar a criar o seu aí do zero. Então vamos lá. Beleza, eu tô aqui, né, no LinkedIn e a Márcia Augustinho, né, desenvolvedor front-end, especialista em React.js, React Native Developer e mais algumas coisas ali, publicou há 2 semanas, né? Se eu tivesse esse mapa quando comecei, 3 pontinhos, você já deve ter ouvido. Faz projeto para colocar no portfólio que as vagas aparecem. Mas quais projetos realmente fazem a diferença? O que os recrutadores e tech leads olham de verdade? O que te destaca no meio de centenas de devs? Então ela pegou aqui essas dúvidas, né? Transformou em um guia em PDF, né? E gratuito, com os 10 projetos para o portfólio de quem quer vaga como front-end ou back-end. E ela botou assim, né? O que você vai encontrar nesse material? Projetos que recrutadores querem ver, não to-do list genérico, tecnologias e stacks que valorizam o seu perfil, o tipo de projeto que até quem é júnior usa para se posicionar como alguém preparado para o mercado, é algum tipo de conteúdo que eu queria ter quando comecei. Se você leva a sua carreira a sério, acessa aqui. Então esse tópico aqui eu vou já abrir para vocês aqui na minha próxima aba, mas isso daqui é algo bem interessante que ela compilou aí durante a carreira dela. Então se você não quiser seguir aí a Márcia Augustinho, procura ela aí no LinkedIn. Ela criou esse post aqui muito interessante. Isso aqui é um PDFzinho com 9 páginas, a gente vai passar por ele aí e discutir alguns dos projetos, tá bom? Então, beleza, eu tô aqui, né, com o PDF aberto da Márcia Augustinho. Então, os 10 projetos mais valorizados no portfólio de um front-end e back-end. Então, ela começou aqui, né, o desenvolvimento front-end é uma área de constante evolução, onde a capacidade, demonstrabilidades e criativas é essenciais para se destacar no mercado. Um portfólio bem construído não apenas exibe projetos, mas também conta uma história sobre suas competências, abordagens e capacidade de resolver problemas reais. Eu mesmo já indiquei muito em palestras, fóruns onde eu participei, né? Que você precisa ter um portfólio muito rico ali, muito bem estruturado para você apresentar tudo que você já criou, né? Então você precisa tanto começar do básico, evoluir em um produto ali de portfólio, e criar um deploy, fazer um deploy, subir uma página no GitHub Pages, com todos os seus projetos. Então, existe N possibilidades e N ferramentas gratuitas que vão permitir você criar seu portfólio e subir na rede. Então, vamos continuar aqui, né? Aí ela listou aqui projetos front-end. Primeiro, a aplicação web responsiva com design system. Essa aqui é muito importante porque hoje em dia é muito difícil você ver uma empresa que não possui um design system. Então, ou ela possui um design system e está querendo melhorar esse design system ou evoluir, ou ela começou a criar agora o design system e está contratando desenvolvedores para continuar essa evolução, tá? Então é importante que você tenha todo esse amparo, toda essa experiência construindo ali design systems. E esse projeto aqui, web responsivo, vai permitir com que você adapte o seu projeto para qualquer tipo de tela de produto, né? Então, mobile, tablet, desktop, TV, smartwatch. Então, vai depender muito do contexto do seu produto, mas eu acho que vale muito você pegar ali os 3 principais, né? Que é mobile, tablet e desktop, né? Que você vai ter um bom know-how aí para começar a trabalhar, né, e a mostrar o seu trabalho para os recrutadores, né? Então, por que é valorizado, né? Um projeto que demonstra domínio do design responsivo e a criação de um design system mostra que você entende a importância e a consistência visual e a escalabilidade de um projeto grande, né, de projetos grandes, né? Então, você tem aí design system vai permitir a sua visão escalável. Então as pessoas vão ver, bom, o cara construiu um design system lá para o portfólio dele, então ele tem experiência de construir o design system. O design responsivo também permite que
ele tem esse cuidado a mais ali com o comportamento da aplicação de acordo com a plataforma que está rodando. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Então, muito bom ponto. Acho que como primeiro tópico aqui, vai ser muito importante você desenvolver esse tipo de aplicação, né? E aqui ele está explicando como construir. Utilize Figma, o Adobe XD para criar o design. Implemente o sistema com React ou Vue, utilizando bibliotecas como Styled Component ou Tailwind CSS para estilização. Então essas bibliotecas já vão te trazer estilizações ali pré-prontas para você já utilizar no seu projeto, o que vai acelerar e muito a entrega. Então garanta a responsividade com Media Queries e testes em dispositivos reais. Então Media Queries aí é o que vai trazer, né, a resolução da sua tela ali, largura, altura, enfim. E os testes em dispositivos reais ali você vai rodar em emuladores, dispositivos que você tem aí na sua casa, computador, celular, tablet, enfim. Ela colocou um exemplo prático aqui. Cria um design system para um e-commerce com componentes como botões, cards, modais. Mostre como esses componentes se adaptam a diferentes tamanhos de tela. Então isso aqui é interessante porque você vai ter um portfólio, você vai já ter seu projeto de amostragem. Se perguntarem sobre o conhecimento, no caso de uma entrevista técnica, você mostra seu projeto e lá você já mostra o comportamento, pode abordar conteúdos técnicos que vão facilitar a expor as suas ideias na entrevista. Então colocou aqui um artigo, o link desse post no LinkedIn vai estar na descrição desse vídeo, então você vai ter acesso a esse carinha aqui, você vai conseguir acessar todos esses artigos, tá? Ponto 2, Single Page Application, né, ou SPA, com API REST. Para quem não sabe, um SPA é basicamente uma aplicação que roda em uma página e lá você consegue fazer toda a navegação e tudo. A renderização dessa página é sem o reload, né, do browser. Então, clicou, ele já renderiza um novo conteúdo sem o reload, né. E aí, integração com o API REST é fácil porque você faz requisições HTTP para um servidor, né, para uma API REST, onde carregando a página de listagem, por exemplo, ele já faz a requisição e já alimenta ali sem precisar recarregar a tela do browser, né, melhorando a performance, melhorando a usabilidade, melhorando o comportamento e mantendo, né, ali uma experiência bem fluida para o usuário final. Por quê? É valorizado. SPA são a base de muitas aplicações modernas, concordo plenamente, como Gmail e Trello. Demonstrar habilidades em criar um SPA que consome um API REST mostra que você entende integração front-end, back-end e gerenciamento de estados. Isso aqui é muito interessante. A gente mesmo já falou muito aqui no canal com programação com Flutter. Então, Flutter dá para criar um SPA usando web, né, um SPA web. Você também consegue utilizar requisições HTTP ali com o DIL ou o próprio HTTP, né, consumindo APIs REST. Então a gente já abordou muito esse tema aqui no canal. Procurem aí no canal que com certeza vai ter vários vídeos falando disso. E aí como construir? Utilize React ou Angular para a interface. Aqui no caso da web, tá, gente? Consuma uma API pública como um JSON Placeholder ou um TheMovieDB. Então essas APIs públicas aqui, elas já estão prontas, você só vai ler a documentação dessas APIs e integrar com a sua SPA, né, com a sua Single Page Application. E aí o gerenciamento de estado, você usa o Redux, no caso do React, né, ou Context API. Exemplo prático, desenvolve um app de lista de tarefas, o famoso To-Do, que permite adicionar, editar e excluir tarefas consumindo uma API REST para persistir os dados. E ela linkou aqui a fonte, né, a documentação oficial do React. Então, é um bom ponto aí. Se você gosta de React, você pode usar esse cara. Se você é um fluteiro assim como eu, também você consegue desenvolver e subir a sua SPA para dentro, lá para a web, tá? Próximo tópico, um PWA, né, um Progressive Web App, né? Progressive Web App combinam a melhor experiência da web e de apps nativos, né? Empresas como Twitter ou Pinterest adotaram PWAs para melhorar o engajamento dos usuários. Então, como construir? Utilize o Workbox para configurar os Service Workers, implemente funcionalidades offline e notificações push, teste a performance com Lighthouse. Exemplo prático, cria uma PWA para um blog que funcione offline e permite que os usuários recebam notificações de novos posts. Então,
É interessante isso aqui também porque você vai fazer... Aqui você vai aprender sobre fazer o arquivamento dos dados offline, né? O offline first. Aí você vai trabalhar com storage, com tudo ali para poder salvar esses dados na primeira consulta localmente. E aí na segunda vez, caso não tenha internet, você resgata desse storage essas informações. E a questão de notificações é interessante porque você vai começar a trabalhar ali com notificações web, push notifications, enfim. Também é um mundo ali de informações que dá para você trabalhar, aprender, criar a sua aplicação, subir no seu portfólio e demonstrar em uma entrevista, tá? E aí ela colocou um artigo aqui, The Impact of PWRs on User Engagement, né? Então um artigo aqui em inglês. Outra coisa muito legal aqui, dashboards de dados interativos. Então os dashboards, para quem não sabe, são aqueles painéis que demonstram resumos, né? Então nós temos ali um dashboard com um menu sidebar lateral aqui, um menu bar na lateral esquerda, onde você tem ali os menus, seções de menus e tudo mais, onde você tem ali toda a navegação do seu dashboard, né? E aí tem páginas ali de login, cadastro, esqueceu a senha, página de 404, que é páginas de erro, padrão e tudo mais. Então os dashboards são muito importantes ali. Tem muito dashboard disponível gratuito na internet, onde você só baixa e adapta a sua aplicação em cima desse dashboard. Então é interessante que você crie um do zero para você ver como é o desenvolvimento de um dashboard, tá bom? Então os dashboards são essenciais para a visualização de dados em empresas, né? Demonstrar habilidade em criar interfaces intuitivas e informativas é um diferencial. Então o dashboard ele vai te propor, né? Ele vai permitir com que você demonstre toda a sua organização de código, porque já é uma ferramenta mais robusta, ali onde você trabalha com diversas páginas, design system, menu, navegação alinhada. Então tem vários recursos, várias teorias onde você vai aprender, pôr em prática e provar, né, para uma entrevista ali no time técnico que você domina daquele assunto. E aí, construindo, ele colocou aqui chart.json. Todo dashboard na tela inicial tem sempre ali os gráficos, né? Então, o chart.js aqui é o exemplo que ela sugeriu. Ou D3.js para gráficos. Integre com API de dados, como o Covid-19 API. Garanta acessibilidade e usabilidade. E aqui eu boto o ponto também de você criar um design importante, um design system, mantendo ali a tela responsiva também para diversos tipos de tela. Então, você vai pegar lá o ponto 1, trazer aqui para o item 4, tudo que tem lá você traz para cá e melhora mais ainda esses pontos, tá bom? Exemplo prático, desenvolva um dashboard que mostre estatísticas em tempo real sobre Covid-19 com gráficos interativos e filtros. Então, esse API aqui, Covid-19 API, para quem não se lembra, na época era bem em tempo real, hoje em dia talvez, eu nem sei se ainda está ativa essa API, talvez sim, talvez a gente não tenha mais essa API, mas você pode integrar qualquer outra API ali para criar o seu dashboard. Ponto aqui também um artigo interessante, Data Visualization Best Practices. Então vamos ver aqui, temos um 404, então esse site não funciona mais. Mas aí se você não achar esse cara, existem ali outros artigos que possam estar te auxiliando na construção desse dashboard. Quinto tópico, aplicação com autenticação e autorização. Então, se você tem ali uma aplicação que vai autenticar os usuários e permitir com que ele acesse áreas restritas do sistema, então é muito interessante também você mostrar isso. Isso aqui também é um recurso muito comum dentro das empresas, onde você precisa demonstrar o conhecimento válido ali, referente a isso. Então, a maioria das aplicações modernas requer autenticação, demonstrar conhecimento no fluxo de login e segurança é crucial. Tá, botou aqui para utilizar o Firebase Authentication ou o Auth0. Implemente rotas protegidas com React Router. Armazene tokens de forma segura. Esses carinhas aqui é uma opção ali para você estar implementando na web. Então, cria um app de gerenciamento de projeto, onde os usuários precisam se autenticar para acessar suas tarefas. Item 6. Projetos com testes automatizados. Por que é valorizado? Então, testes automatizados garantem a qualidade do código e são valorizados em equipes ágeis, né? Esse aqui é o famoso teste end-to-end, onde você já tem uma aplicação pronta e você vai precisar subir o teste dele. O teste basicamente é
a máquina em si você deixa programado para que a máquina em si já vá lá, clique, preencha e tudo e aguarde uma resposta, espere um estado. Então, esses testes facilitam muito, né, na hora de você automatizar a entrega das features, né? E aí, caso você entregue alguma feature e algum desses testes quebre, você vai precisar ajustar esse teste, né? Caminhos felizes e tristes, enfim. Então tem várias formas aí interessantes e legais de você utilizar testes automatizados. Então desenvolva uma calculadora simples, escreva testes para garantir que todas as funcionalidades funcionem corretamente. Bora lá, tô agilizando aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Sites com otimização de performance. Então a performance é um fator crítico para a experiência do usuário e SEO, né, que são os mecanismos de busca que vão anexar e indexar o seu site nos mecanismos de buscas como o Google. Então sites rápidos tem taxas de conversões mais altas. Então utilize Lighthouse para identificar gargalos. Então Lighthouse é um plugin, né, para o Chrome, onde você consegue carregar o seu site e ele identifica ali gargalos no site, e aí você consegue melhorar, né, esses gargalos, remover no caso. Implemente Lazy Loading, né, que é carregamento frio, então ele só vai carregar um recurso quando realmente for necessário na aplicação. Code Splitting e otimização de imagens, né? Code splitting basicamente são arquivos gigantes ali, JS, enfim, ele vai quebrar em pequenos arquivos. Então, como os pacotes navegam na internet, quando você navega pequenos arquivos, geralmente chega tudo de uma vez ali, o carregamento fica muito mais rápido do que você mandar um pacote só grande e ele vai carregar ali, sei lá, 1 mega, demora mais do que carregar 5 pacotes de, sei lá, 100 bits, entendeu? É um exemplo aí. E otimizações de imagem é você ter ali imagens vetorizadas, imagens com tamanhos menores, resolução alta, mas um tamanho menor, né, mais otimizado ali para carregamento. Então a imagem, em vez de demorar o loading dela ali na tela, ela vai carregar mais rápido, né? Utilize o Webpack para bundling. Esse aqui eu não sei. Então, exemplo prático, otimize um site de portfólio para carregar em menos de 2 segundos. Então, o seu site já de portfólio que você vai subir num GitHub Pages, sei lá, um Firebase Pages da vida, você consegue melhorar o carregamento dele e deixar ele mais rápido e mais dinâmico. Aí ela colocou aqui também um estudo, né? Um estudo How Page Speed Impacts Conversion Rates, né? Um artigo aí que fica falando de por que, né? Como as páginas rápidas impactam nos níveis de conversão. Oitavo tópico aqui do front-end, né, aplicações com integrações de pagamentos. Então isso aqui é muito interessante. Integrações com gateways de pagamento como Stripe ou PayPal são comuns em e-commerces e apps de SaaS, né? Então eu estou implementando, para quem não sabe, eu tenho minha startup, né, meu micro SaaS, que é o Lifa. Lá a gente fez a integração com o Stripe e toda essa integração foi feita via PHP. Então tem um vídeo que eu vou deixar no card, que vai passar agora, onde eu falo um pouco ali da estrutura do Lifa, todas as integrações que eu utilizei nele. E aí é interessante também que você tenha esse conhecimento, né? Ter ali um nível de conhecimento onde você já integrou a sua aplicação ali a algum gateway de pagamento. Esses gateways de pagamentos, na maioria todos, são gratuitos e possuem um sandbox, né? Ou seja, uma caixinha de areia ali onde você consegue fazer testes sem gastar dinheiro real. Então é muito fácil, PayPal tem, Stripe tem, outros também do mercado tem, é uma prática muito comum no sistema. E é interessante aqui também, vale ressaltar que todos esses meios de pagamentos também possuem webhooks, então você cadastra ali o seu webhook, recebe a resposta do meio de pagamento e processa essa resposta. Então isso aqui também é um ponto adicional para esse artigo aqui, que tá muito bom assim, gostei muito. Então, cria um e-commerce simples com integração ao Stripe para pagamentos. Projeto com acessibilidade, né? A11Y. Acessibilidade é uma obrigação legal e moral. Sites acessíveis alcançam um público maior. Como construir? Siga as diretrizes do WCAG. Utilize ferramentas como Axer para auditorias. Teste com leitores de tela. Então, desenvolva um site de notícias com foco em acessibilidade, garantindo que todos os elementos sejam navegáveis via teclado. Então, a acessibilidade é um recurso que geralmente é utilizado, né? Já existe em diversas plataformas.
e aí você ativa essa acessibilidade, aí vai ter um narrador que vai ler todo aquele texto do site. Então, para que isso aconteça, você precisa configurar, né, na programação mesmo, toda essa acessibilidade. 10º ponto aqui, projeto open source contribuído. Então, você precisa contribuir de projetos abertos, né, de código fonte aberto, mostrar colaboração e habilidade em trabalhar em equipe. Então, são projetos que existem aí no mundo. Flutter é aberto, React é aberto, você consegue pegar a base de código deles e contribuir, né, abrindo issues, abrindo PRs para contribuir com a comunidade para melhorar essas coisas. Obviamente que essas ferramentas são bem robustas e complexas. Se você está começando, procure uma lib da linguagem que você programa, ver se ela é aberta, contribua para ela, corrija algum bug. Tá? Obviamente que você não vai mandar qualquer coisa, você precisa ver a necessidade daquilo, né? Entre em comunidades, as comunidades geralmente possuem projetos abertos que você pode estar contribuindo. Então, para quem não viu, aqui também vai estar um card do vídeo que eu postei sobre GDG, né, que são as comunidades do Google, que eu entrevistei o Ian. Então, um vídeo muito bom. E também tem um vídeo aqui que eu entrevistei o Germano sobre a comunidade Devs Piauí. Também é muito bom, vou estar deixando o card dos 2 vídeos. Então, como começar? Escolha um projeto no GitHub que utilize tecnologias que você domina. Resolva issues. Geralmente as pessoas lançam issues lá, né, com problemas, dá para você ler essas issues e tentar resolver. Ou adicione documentação. Então, outro ponto também muito legal. Se você vê que tem uma documentação apenas em português, inglês, enfim, você consegue lançar, sei lá, um espanhol ou vice-versa, tá só chinês e não tem português, você consegue traduzir a documentação para português. Isso também é um bom ponto. É uma forma bem fácil de você começar a entender aquela lib, aquela tecnologia, e o fato de você estar traduzindo a documentação em português, você também vai estar lendo e estudando aquela documentação. Bom, terminamos aqui os projetos front-end. Eu vou gravar agora um segundo vídeo, uma parte 2, falando somente dos projetos back-end. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito importante o seu engajamento aqui no canal para que o YouTube consiga engajar mais ainda meus vídeos para outras pessoas, e esse engajamento vai me motivar a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!